Então, a gente viu na reportagem ali um pouquinho sobre essas viroses, o que é o assunto, um assunto que incomoda muita gente, os hospitais ficam cheios nessa época do ano. O senhor estava me dizendo que tem uma diferença entre infecção e intoxicação alimentar? Existe, e eu acho muito importante salientar, explicar as diferenças entre intoxicação e entre infecção alimentar. Até porque a grande parte da população acha que tem infecção intestinal toda vez que tem um quadro de diarreia aguda. A partir disso, sem critério nenhum, começa a fazer uso de antibióticos e outros medicamentos sem orientação médica. E isso aí pode agravar muito o quadro. A gente vai ver mais para frente que é tanto a intoxicação quanto a infecção alimentar. Na maioria das vezes são doenças autolimitadas que têm um período de duração curto e que não necessitam de nenhum remédio específico para o tratamento delas. Doutor, a gente viu que a virose atinge todas as idades, principalmente as crianças e os idosos. Em que momento que aquela dor de barriga que aparece deve virar um sinal de alerta? Sim. Só para completar, o que é uma intoxicação alimentar? Que a grande maioria das vezes o paciente tem uma intoxicação alimentar. A intoxicação vai acontecer quando a pessoa ingerir um alimento que já está contaminado por uma bactéria, que já está crescendo nesse alimento, produzindo toxina, ou seja, produzindo um veneno. Então, a intoxicação nada mais é do que a ingestão de um tóxico, de um veneno produzido por uma bactéria em um alimento. Por causa de exposição excessiva ao calor, por causa de cuidados precários de higiene e até falta de cuidados de higiene. Na infecção intestinal, você não vai estar só ingerindo uma substância tóxica que já foi produzida, vai estar ingerindo um micro-organismo, bactéria, virose ou um fungo ou até alguma outra substância que vai colonizar o intestino e, além da substância tóxica, ela vai produzir um processo inflamatório nessa parede intestinal. Então, o quadro vai ser muito pior. Em que hora a pessoa deve procurar o médico? A partir do momento em que começar a ter febre alta, desidratação, um aumento do número de vezes que a pessoa evacuar, começar a vomitar muito. Quando se levantar e começar a ter tontura, é um sinal de que está desidratando já demais. Quando a dor abdominal, a dor na barriga for maior, for forte, quando tiver diarreia com pus e principalmente com sangue. E a qualquer momento, quando tiver alguma dúvida a respeito disso, deve procurar um serviço de saúde para se orientar. Nessas famosas viroses que a gente acompanha sempre nessa época do ano, doutor, tem pessoas que tomam medicamento por conta própria. Sempre tem uma receitinha que vai poder resolver. Isso é indicado ou não? Isso é totalmente contraindicado. Totalmente contraindicado. Por isso que no comecinho eu quis falar sobre a diferença entre intoxicação e entre infecção. Porque o antibiótico é indicado para uma infecção. Na maioria das vezes não é infecção que ocorre, é uma intoxicação. E até em caso de infecção, na grande maioria das vezes, não vai ser necessário o uso de antibiótico. Nesses casos que estão ligados à alimentação, tem algum tipo de alimento que a gente deve ficar mais atento, tomar mais cuidado, alimentos crus, por exemplo? Nessa época agora de calor, todo mundo costuma associar o calor com diarreia, com infecção, com intoxicação. Acho que é coisa que acontece somente na época de calor. Não é só por causa disso, não é somente por causa do calor, não. Claro que o calor vai fazer o alimento estragar muito mais rápido. A pessoa tem que tomar cuidado, principalmente quando for sair de casa, for em restaurante, prestar atenção ao alimento que está exposto sem a devida proteção, com presença de mosca, a maioria das vezes tem, sem estar corretamente refrigerado. E até prestar atenção também no cozimento desses alimentos. Alimentos crus, principalmente maionese caseira, pode levar a um quadro de intoxicação e de infecção muito grave. Então tem que prestar atenção, tem que evitar alimentos crus, alimentos cujo o preparo seja duvidoso do ponto de vista da higiene, evitar alimentação com excesso de gordura, principalmente. Doutor, muita gente costuma usar também água de coco para se hidratar, porque
acaba perdendo muito líquido nesse processo todo, ela é indicada? É mesmo um remédio natural ou não? Não, com certeza é um remédio natural, sim. Porque quando você desenvolve um quadro de diarreia aguda, um quadro de intoxicação ou de infecção, você vai perder muito líquido. Você vai precisar de repor isso. Então, ao invés de repor isso com medicamento, com soro na veia, com outros tipos de medicamentos, tem o medicamento natural, tem água de coco, tem água de suco, por exemplo, suco de caju. Isso aí vai repor, principalmente a água de coco, vai repor eletrólitos, vai repor sódio, vai repor potássio, vai repor cloro, que a gente perde normalmente. Então, com certeza que é indicado, sim. É um bom remédio. É um bom remédio. Para a gente encerrar, crianças e idosos têm que tomar mais cuidado agora? Tanto a criança quanto o idoso geralmente tem o sistema imunológico mais comprometido e é mais sensível à perda de líquido. Então, nessa época, tem que tomar mais cuidado, sim.